Tudo bom, minha tigresa? Tudo bom, meu tigreso? Como é que você está? Porque aqui está maravilhosamente bem. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ver um vídeo aqui referente a ele, o nosso popstar mirim, Miguel de Oliveira. E esse vídeo aqui não é nada de brincadeira, é um dossiê completo sobre toda a história e todas as mentiras que o Gabriel ou o Miguel Oliveira contou em seus supostos testemunhos e por aí, né? Por aí vai. Canal, no entanto, do nosso querido Paulinho, né, que eu já acompanho aí, já sou inscrito no canal dele há mais de, acho que uns 3 anos já acompanho o canal dele, fez esse dossiê completo, explicando tudo, mostrando toda a verdade, e é isso que você e eu vamos ver agora no nosso react. Bora pra cima? Bora lá. Então vamos lá, meu chefe. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. Caraca, um moleque de apenas 10, 11 anos se denominando missionário, gente. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira. Eu sou da igreja, faço parte do corpo de Cristo, sou conhecedor da palavra, inclusive já li a Bíblia inteira uma vez, tá? E eu sou extremamente assim, não vou dizer contra, mas eu acho extremamente perigoso você colocar uma criança desse tamanho aqui pra ministrar em altar. Ah, mas tem pureza. Ah, mas, gente, é extremamente perigoso, tá? Quem Na minha opinião. está por trás desse menino? Olha o tamanho do menino, velho. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mas conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério, e logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? Caraca, uma louca, 2 anões. Tinha que ser o Paulinho. O Paulinho é muito bom nessas analogias dele, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel. É uma coisa que eu mesmo, quando vi essa história desse menino, eu mesmo fiquei me perguntando: cadê o pai, cadê a mãe, cadê os familiares desse cara, gente? Porque não é possível o cara tá fazendo tudo isso que tá fazendo e não tem ninguém que possa orientar, né, e aconselhar esse rapaz, principalmente acerca do seu futuro, porque tudo que ele tá fazendo hoje e tudo que ele tá passando hoje, isso aí vai influenciar o futuro dele de uma forma gigantesca. Mas por incrível que pareça, eu assisti um pouquinho o começo desse dossiê do Paulo. Parece não, foi uma lavagem cerebral que a mãe do próprio Miguel fez com ele. Vocês vão entender, vamos lá. Justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é de fato a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho
e se inscreva no nosso humilde canal. E eu quero te pedir também, em nome de Jesus, querido, se inscreva no meu canal, Alabachai, por favor, tá bom? Eu preciso crescer. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas Nossa, tem nada a ver com o Miguel, né? com bebida. Mais parecido com a mãe dele, né? Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a É a sua cara mãe. da mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Caraca, é a cara do povo da Deus e Amor. É igualzinho, a cara do povo da Deus e Amor, porque eu sou da Deus e Amor também. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu... O jalequinho dele. É Deus e Amor isso aqui, porque o jalequinho que eu usava é o missionário da Miranda. Diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó. O que é Deus e Amor. Muito triste. Certeza que é Deus e Amor. Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente. E é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho e o menino... Meu Deus, né? Que triste, né? Se essa história for verdade mesmo, esse menino só precisou de orientação correta. Orientação de pessoas experientes, pessoas que têm bagagem, pessoas que têm espiritualidade, para formar, né, essa criança que já tinha esse ímpeto de pregar a se tornar um verdadeiro pregador com uma carreira promissora, como é a Eliseu Rodrigues e muitos outros aí, né? De fato, só faltou orientação, eu gente. Cantava e caramba, as pessoas vendo o menininho ali com muita ousadia. E... Você vê, uma criancinha daquela que nós viu aqui agora. Não tem maldade nenhuma, gente. Tá repetindo o que tá vendo? Tá repetindo. Mas a partir do crescimento e da orientação correta, ele vai formar o seu próprio caráter, sua própria mensagem, a sua própria espiritualidade, o seu próprio caráter cristão. É muito simples entender. Mas, infelizmente, a orientação foi errada. Então, os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais,
mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Meu Deus. Sua mãe. Gente, é forte, Brasil, é forte. Se essas palavras forem verdade, que eu acredito ser verdade, porque o Paulo já trouxe várias denúncias aí gigantescas, inclusive uma do Samuel Mariano, me chama de fresco, né? Que até hoje tá no canal dele, não recebeu processo porque o negócio era verídico. Então, o canal do Paulo, no entanto, é um canal muito sério, né? E provavelmente quem trouxe essa denúncia, esse dossiê, foi alguém muito próximo e que conhece intimamente a família, né? Mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família... Macaulay Culkin, o cara, mas é igualzinho. Tendo a vida social mudada por conta das agendas, eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel. E o triste é porque ele é uma criança, cara. Imagina uma criança de 4, 5 anos que tem o desejo ardente de pregar a palavra de Deus. Aí a sua mãe chama a criança e fala assim: filho, você nasceu assim, você era assim, e é isso que você tem que contar no altar. O que ele vai fazer? Ele vai acreditar e vai contar. Você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é um escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, é claro que vai acreditar. Um menino de 2 anos e pouco, não tem como, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. E o pior é que ele não tem nem culpa, né? Ele simplesmente foi orientado a acreditar naquilo. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando, na verdade, não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando Pastor Marcinho com a camiseta, eu vou dizer, eu vou falar. Crente não usa camiseta de time. E depois fica falando língua estranha em cima do altar, seu pastor. Se orienta, seu pastor. Se orienta. Não se engane. Pastor que use camiseta de time, enfim, não é pastor não. Não conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho
já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões, a igreja do Anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Caraca! Ele era o Anão Marquinhos, que ficava no Balanço Geral. Caramba! Que trabalho mais... Caraca, o cara virou... É igualzinho. Segundo fontes, Caraca. a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Ah, foi o Agenor Duque que fez a revelação que o filho dele não ia morrer e acabou morrendo, né? Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então no início era Pablo Miguel, o cantor. Depois Levita Miguel. Depois ainda Missionário Miguelzinho. Caraca, já três lançamentos de nome, né? Vai que um embala e aí você segue com ele. Embalou o missionário, embala com o missionário. Embalou o levita, embala com o levita. E assim vai, fi. Um nome bem horrível, por sinal. Meu Até chegar Deus, na cara. formação desse Transformer atual, que é o profeta Miguel. Profeta Pequeno Miguel. e falso profeta este que àquela altura já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, Caraca, não então. fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por Na verdade, já entendeu quão perversa é a própria mãe, né? que eu estou falando isso. É Isso é depois da passagem terrível. de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo Anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo... Ou seja, todo o nosso pré-julgamento que a gente teve desse menino, né, inclusive das coisas que ele fala, desse testemunho, foi um pré-julgamento sem saber que, na verdade, ele é, vamos dizer, uma vítima, né? Uma vítima da própria família, como o próprio Paulo disse aqui. É uma vítima, cara. Olha que coisa, assim, interessante, cara. Um menino de 14 anos sustentando toda a família, acreditando numa mentira que a sua própria mãe lhe disse, é a vítima de tudo isso. E agora teve todo o seu ministério prejudicado, até mesmo porque foi proibido de pregar. E tinha um futuro brilhante, né? Meu Deus. É uma mentira, é um engano. Só que ele gosta
Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, Aí, do reconhecimento, aí já da começou. fama, do Putz. engajamento, Eita, das agendas, da bajulação. figura. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos. Ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Ele vai ser besta. Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor... É lógico, vai trazer mais mídia pra si, vai trazer mais engajamento pra sua igreja, as pessoas vão querer ir lá. A oferta aumenta, né, papai? O Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos Gideões missionários. Putz. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar. Na verdade, é um dos grandes sonhos de qualquer pregador que começou a pregar aí. Assim, fora da Assembleia de Deus, congregações da Congregação Cristã do Brasil, quem é da Assembleia de Deus aí em geral, sonha com os Gideões, sonha em pregar nos Gideões. É um sonho de qualquer pregador mirim, adulto, enfim, sonha em chegar lá. Mas pra chegar lá, filhão, você tem que pagar uma verbinha, tá? É 50 milzinho pra você subir naquele altar lá. Então, baixa a sua bolinha e vai pregar nas praças. No mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então, ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele... É porque também, uma vez que ele chegou nos Gideões, amigo, ele vai passar anos e anos e anos com a sua agenda cheia. Então vale o investimento. Você vai pregar lá nos Gideões, lá você tem que contribuir, uma oferta de 50 mil. Esse 50 mil vai virar 1 milhão em 6 meses, filho. Então vale a pena você investir naquele altar. Ali não é um chamar, você foi convidado porque você ganhou muita alma, muitas pessoas receberam. Não, ali é o altar de investimento, onde você investe um valor para ter o retorno daquele valor. Você investe 50 mil lá e passa a cobrar em cada agenda e vai 10 mil. Aí você faz 7 pregações por semana, você vai ter 70 mil, tranquilo. Aí você multiplica por 4, vai dar um valor extraordinário, né? Ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente,
mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. Caraca, bicho. Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Mano, o moleque é apresentável, né? Bonito, bem arrumado. Olha o cabelinho na estica, estilo Marco Feliciano quando tava no auge. E fala bem, né? Tem uma oratória gigantesca. Marcinho faz isso É o verdadeiro porque perfil. tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas lembra que eu disse que Meu Deus as do pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou a furar a bolha? Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar, bom, um milagre desse... Por exemplo, tem que ter Mamãe um Falei, né? testemunho, tem Mamãe que ter Falei fala declaração direto. de um médico, né? É o médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento. Não Ou tem seja, meteu o nenhum louco. exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui. Aí depois ele jogou o meme, né? O Off the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, né? Porque ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Caraca, bicho. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Como já foi dito, O pai dele gosta de futebol. no início não se importava. Tá no Depois campo. passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família, por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Meu Deus. Refluxo, pigarro e muco na garganta? Veja o que essa doutora disse. O refluxo Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Se cada convite for a R$1.000, é 30 milha por mês, amigão. Por mês. Isso se ele não pregar de manhã, à tarde e à noite. Que aí triplica, né? Aí vai ser 90 mil por mês. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Olha, caraca, aqui a ficha. Bom dia, a paz do Senhor, se for agenda, preenche por favor, igreja, pastor, data, horário, endereço, cidade, redes sociais. Desde já agradecendo pela atenção, Deus abençoe. Assessoria Missionário Miguel Oliveira, que é a sua própria mãe. Caraca. A ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois ela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho.
Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Caraca, mas eu vou falar pra você, hein? Que exposição, assim, gigantesca, cara. A mulher veio pra mídia como a Satanás agora, bicho. Agora, todo mundo sabe o que tá por detrás do menino, que é a sua própria mãe, né? Que transformou seu próprio filho num falso profeta. E o Miguel, infelizmente, como disse o Paulo, né? Quando viu o dinheiro, quando viu a fama, quando viu os convites, quando viu que ele estava em destaque, ele com 15 anos que já conhece, já consegue perceber e discernir o que está errado, abraçou as mesmas ideias, né? É triste. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com o Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. É mesmo, eu também acho. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Mas caiu nas mãos erradas. É o que eu falei. Caiu nas mãos da própria mãe, que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática, chutou o pau da barraca e disse: quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. E assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. É. Eu acreditava, quando eu vi esse rapaz, eu vi as loucuras dele, eu pensei comigo assim, cara, se esse menino estuda, busca espiritualidade e crescimento dentro da verdade, da razão, lógica, que ninguém é besta, né? Você tem um pouco mais de maturidade, você consegue perceber o que é engano. Esse camarada poderia ser um Eliseu Rodrigues aí da vida, cara. Tinha todo o potencial, oratória, sabe? Fala bem, conversa bem, tem uma postura, tem aparência. É um produto que poderia ser usado por Deus como um produto para levar a palavra do Senhor. Mas infelizmente caiu na mão da própria mãe, né? Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, isso aí pegou, né? É verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por seus próprios pais. Caraca, então a denúncia não foi nem questão religiosa. A denúncia do conselho tutelar foi que o menino tá sendo explorado. Olha isso, gente. Meu Deus, cara. Sabemos até que ponto... E provavelmente quem fez a denúncia é pessoas próximas da família e que conhece ali o íntimo deles, né? Até onde isso vai se estender. Mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Meu Deus, Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem nas agendas do filho. É um absurdo, não é mesmo? Meu Deus, cara. Ah, que bonitinho. Essa é a verdadeira história. Caraca, que bonitinho, né? Meu Deus. É triste porque uma criancinha desse tamanho aí, com talento... Cara, que pai no mundo que tem um filho dessa idade aqui não queria ver o filho fazer isso, cara? Né? Pregar, não para adulto, mas pregar para criança desse jeitinho aqui, sabe? Inspirar outras criancinhas a fazer o mesmo. E, consequentemente, com o crescimento, a orientação de pessoas sérias, sabe? O crescimento. Nossa, gente, ao mesmo tempo que dá assim uma partida no coração. História de Miguel Oliveira. Aí eu te pergunto, ele é vítima ou culpado de seu próprio nome? Deixa aí mais uma vez, eu te peço like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Tá aí, galerinha. Deus abençoe de uma forma extraordinária. Esse dossiê nos explica de fato o que é e o que tem acontecido
acontecido de fato na vida desse jovem menino Miguel de Oliveira, que é vítima e se tornou culpado, né? Infelizmente, abraçou agenda, dinheiro, ser reconhecido e ao mesmo tempo virou piada. E agora, com esse dossiê do Paulo, no entanto, a gente entende tudo o que está por detrás desse menino que virou piada no Brasil. Deixa aí seu comentário, peço a você, se você ficou até aqui, se inscreva no meu humilde canal, por favor, eu te peço, tá bom? Fique na paz e até o próximo vídeo, meu tigrão.